Bom, queridos, vou pedir para você abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 6, o último versículo, versículo 18 do capítulo 6. Eu quero meditar com você sobre o caminho para as promessas de Deus. Nós vamos ver o último versículo do capítulo 6 de 2 Coríntios e o primeiro do capítulo seguinte. E ali, o apóstolo Paulo nos ensina o caminho para as promessas de Deus. Antes eu quero orar com você, pedir para você fazer uma oração, pedindo para que Deus traga revelação, para que não seja apenas uma palavra que entre de forma intelectual, mas que seja uma palavra que entre no seu espírito, para que o Espírito Santo traga crescimento, entendimento, para que você possa encontrar os caminhos das promessas de Deus. Faça a sua oração. Que o Espírito Santo traga essa revelação, iluminação no teu entendimento, que a palavra de Deus venha como um dunamis, venha com uma força sobrenatural e te toque, te revele e te mostre o caminho das promessas do Senhor. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. 2 Coríntios 6, 18 diz assim: E serei o seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Vamos parar por aqui, por enquanto, porque esse último versículo de 2 Coríntios 6, o apóstolo Paulo está falando uma conclusão de todas as promessas que ele falou anteriormente, por conta do tempo. Eu não vou aqui falar de tudo o que Paulo vem falando nos capítulos anteriores, mas tem como a gente resumir muito legal aqui, porque aqui ele fala: vocês serão meus filhos e minhas filhas. Todas as promessas de Deus, tudo que você pensa, tudo que você anseia, tudo que você pretende, todas as tuas orações, todos os teus sonhos, eles podem se resumir a isso. Ser filho e filha de Deus, porque se você viver como um filho de Deus, uma filha de Deus, você está sob a proteção, a direção do nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso. E é o melhor lugar para um ser humano estar, vivendo como filho e filha de Deus. Disso vem todas as bênçãos. E dele vem todas as promessas. Então, ser filho e filha de Deus é o resumo de qualquer promessa que você possa desejar receber de Deus. Entendido essa primeira parte? Temos isso já bem estabelecido em nós. Vamos resumir porque aqui nós vamos falar do caminho para as promessas. Então a gente precisa entender isso. Aí Paulo então termina o capítulo 6. Na verdade, depois foi definido em capítulos, né, as escrituras. Então, o capítulo 7 começa da seguinte forma. O primeiro versículo: Amados, visto que temos essas promessas, que resumidamente é ser filho e filha, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, o caminho para as promessas de Deus, visto que temos essas promessas, e aí você pensa em várias promessas em várias áreas, na sua casa, sua família, sua vida acadêmica, profissional, financeira, seu presente, seu futuro, seu casamento, seus filhos. Tudo isso depende do teu processo de santificação em Deus. Tudo isso vem desse aperfeiçoamento da sua santidade no temor de Deus. Então, outra coisa que a gente vê aqui é que é um processo, é contínuo, é gradativo, e às vezes as pessoas não entendem esse processo. Mas hoje nós não vamos nem nos ater nessa questão do processo, porque nós vamos nos ater aqui àquilo que é base de tudo, e é um princípio que eu vejo que hoje pouco se fala e menos ainda se vive. Aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. O temor de Deus é a base para nós vivermos esse processo
de santificação, de consagração a Deus, e viver esse processo de santificação é que nos leva às promessas. Entendeu o passo a passo? Está entendido? Então, como é que nós vamos falar do processo de aperfeiçoamento, o processo de santificação, se a gente não entende nenhum temor? Primeira coisa, então, na verdade, a única que nós vamos ver hoje é sobre esse temor. Entender o que é temor a Deus, para então entrarmos nessa condição, vivermos isso, construirmos, ou melhor, reconstruirmos a nossa vida em temor a Deus, darmos uma aceleração no processo de santificação, de consagração, entendendo isso nas diversas áreas da nossa vida, e aí então experimentando as promessas. Esse é o caminho das promessas de Deus. Então a resposta já está dada. Agora vamos aprender como. O que a gente já sabe. Agora vamos para o como. Porque é isso que eu vejo que está faltando muito. A gente primeiro precisa entender o que é temor a Deus. Porque talvez você pense que temor é medo. Não é medo. Temor a Deus é reverência. Temor a Deus é consagração, é consideração, é respeito. Temor a Deus é centralidade. Muitas pessoas não vivem as promessas de Deus porque vivem do seu próprio jeito, do seu próprio achismo, achando que viver em temor a Deus não é muito relevante. Às vezes fala no intelecto, mas não vive. Porque muitas vezes não sabe o que é viver em temor a Deus. E você vai sair daqui nessa noite entendendo um pouco mais, para que você viva as promessas. O temor a Deus não é ter medo de Deus, é ter reverência. Diga, reverência. E eu quero dizer para vocês que a irreverência tem tirado muitas pessoas do caminho de Deus e das promessas. O que é irreverência? É não dar a consideração devida, a honra devida, fazer de qualquer jeito. Tratar Deus de qualquer jeito, tratar as coisas de Deus de qualquer jeito. Não tem como nós vivermos intensamente algo se nós não damos o devido valor. Nós queremos viver as promessas de Deus, mas não entendemos o que é temor, e aqui é a base de tudo. Então, temor também não é ficar com medo de Deus, achando que Ele é aquele Deus arbitrário. Meu Deus, eu tenho que fazer a vontade dEle, porque senão eu estou lascado. Não é isso. Temor é colocá-lo em primeiro lugar. A irreverência, ela muitas vezes, até biblicamente, tem gente pegando aí a Bíblia, falando da graça de Deus e levando pessoas a serem permissivas. Não serem tementes a Deus. Fazerem de qualquer jeito as coisas. A permissividade entrou no meio cristão. Isso está sendo muito falado. Isso vai levando à apostasia. Apostasia é preparação para o fim dos tempos. Já está acontecendo. Nós já estamos vivendo essa era. Quero falar para você que Deus é um Deus amoroso, sim, mas Ele não é um Deus permissivo. Existem dois extremos, o extremo da permissividade e o extremo do autoritarismo. E Deus não é nenhuma coisa nem outra. Deus é justo, Ele é amoroso, mas também é justo. Deus, Ele perdoa os nossos pecados, sim. Você pode pecar 200 vezes. Se nas 199 vezes você realmente esteve arrependido, você realmente se quebrantou diante de Deus, Deus não é que nem a gente, que meu, de novo, tal. Não é assim. Deus olha para o nosso coração e vê que tem realmente um coração arrependido e Ele perdoa. Ele zera aquilo. Eu falei sobre isso lá no retiro, né? Ele zera. Ele nem lembra. Se você chega diante dele, Senhor, me perdoa, já 199 vezes eu pequei contra ti. Ele vai olhar para você, vai olhar o teu coração e ver que há arrependimento. Aí vem a graça, entende? Te perdoa, meu filho. Mas eu nem lembro das 199 vezes. Porque ele lança o pecado no mar do esquecimento. Mas ao mesmo tempo que ele é um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus perdoador, ele é um Deus justo, um Deus que nós devemos, por quem ele é, nós devemos adorá-lo com toda a nossa vida. Não é qualquer pessoa, não é de qualquer jeito. E eu vejo que, por conta de objetivos de atrair as pessoas, pouco se fala. Eu quero dizer para você que hoje é uma palavra forte. Aperta o cinto aí. Hoje vai ser diferente.
Porque é muito gostoso, agradável falar do amor de Deus, da graça, sim ou não? Mas só que Deus, ele é justo. Ele é um Deus que honra aqueles que o honram. Entende, gente? Esse é o caráter de Deus. Nós devemos ser assim como Deus. Nós devemos aprender a temer a Deus. E temer, estou repetindo propositalmente, tá, gente? Temer é honrar. Temer é ter reverência a Ele. Muitas pessoas não experimentam a presença de Deus, as promessas dele, porque ou não são temerosas a Ele, não têm reverência, ou começam muito bem e terminam muito mal. Olha o que está escrito em Mateus 7, ensinamento de Jesus, no capítulo 7, do versículo 20 de Mateus, diz assim, olha só, preste bem atenção em que situações as pessoas estavam e que situações elas se encontraram. Versículo 20, assim, pelos seus frutos vocês o reconhecerão. Palavra de Jesus. 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E Jesus já falou que só expulsa demônio quem não tem demônio. Porque quem é do diabo não tem poder para expulsar demônio. E essas pessoas aqui estavam debaixo do poder de Deus para expulsar demônio. Então significa que eram pessoas que estavam andando com Deus. Tiveram um encontro com Deus. Começaram talvez muito bem. E em seguida eles falam assim, não fizemos em teu nome muitos milagres? Realizamos muitos milagres? Aí Jesus fala, então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Como é que pode uma pessoa que é usada por Deus, que é usada pelo poder de Deus, e Jesus nem conhece? Pode acontecer? Pode. Sabe por quê? Por causa daqueles que estão lá na ponta final, daqueles que são abençoados, daquele que teve o demônio expulso, daquele que recebeu o milagre, por causa da misericórdia e do amor daquelas pessoas. Deus usa até jumento para falar. E ele falou que se nós não clamarmos, ele vai fazer as pedras clamarem. Então, muitas vezes, mensageiros, pessoas que são usadas por Deus, podem estar fazendo para Deus, mas não estão andando com Deus. E o fim dessas pessoas já está traçado. Vai chegar naquele dia, nem te conheço. Porque Deus, ele é justo. Ele olha os corações, ele sonda. E Deus ama aquela pessoa que está lá no final, ele abençoa, usa aquela pessoa até que não está andando com ele para poder abençoar aquela pessoa lá na ponta final. Então são coisas que a gente vai entendendo. A mesma coisa, Jesus ensina lá em Lucas 13, 26, pessoas falando, olha, comemos e bebemos contigo, vai botando lá, daí, vai me ajudando. Lucas 13, 26, comemos e bebemos contigo, pessoas que andaram com Jesus, Jesus chega para ele, ó, nem conheço vocês, não sei quem vocês são. Então, pessoas que andam com Deus podem se perder na caminhada, perdem a reverência, perdem o temor, agem ou por ganância, ou agem por interesses próprios, agem para exercer autoridade e controle sobre as pessoas. E Deus está vendo. E Deus honra aqueles que os temem. Mas aqueles que perdem a reverência na caminhada, perdem Ele. Então, é possível isso acontecer. E isso nos traz um temor. Por quê? Porque Deus nos livre. Gente, se tem uma coisa que eu tenho medo, eu vou falar uma coisa para vocês. Olha, é difícil ter medo de alguma coisa, minha esposa sabe. Já falei algumas coisas para vocês aqui, mas eu tenho um baita medo de ficar cego ou surdo espiritualmente, achar que eu estou bem e estou mal. Pior coisa na face da terra, alguém está cego, achando que está bem. E eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês viram o que esses homens falaram? Olha, nós expulsamos demônios, nós fizemos milagres, Senhor. Eles achavam que estavam certos, gente. Eles achavam que estavam bem. E estavam num engano. Chegou na reta final, já tinham perdido as promessas faz tempo. Já estavam fora da presença de Deus. Então, isso nos traz um temor. Porque eu quero ficar conectado com Jesus, eu quero ter a presença dele, eu não quero ficar cego, porque posso correr um risco de estar aqui pregando
sendo usado por Deus e estar fora. Você sendo abençoado e eu já era. Isso me traz um temor. E nesse caso me traz medo também. Porque eu não quero que isso aconteça. Eu tenho que fazer a minha parte. Sim ou não? E você também, sim ou não? Entendeu? Beleza. Entendendo isso, nós vamos para Hebreus 12, 28. Eu vou ligar a metralhadora giratória aqui. Vai ser uma enxurrada de versículos. Vai ser diferente hoje. Pega aí, vai pegando a ideia, porque o Espírito Santo vai falando com cada um. Deus tem algo a tratar nessa noite. Você está aqui sentado hoje? Escuta. Se você está sentado nessa cadeira hoje, pode ter certeza que Deus quer falar algumas coisas de forma específica para você, porque Ele está querendo te aproximar dele, te conduzir no caminho das promessas. Pode ter certeza. Tá? Eu não sou muito adepto ao evangelho do medo, não. Na verdade, eu não sou nada adepto ao evangelho do medo. Sabe o que é o evangelho do medo? É aquela questão assim, olha, se você não seguir a Deus, se você não fizer a coisa certa, tu vai pro inferno e coisa arada. Olha, não está errado isso, mas as pessoas usam isso para poder gerar controle em cima das outras. O evangelho do medo é para prender as pessoas pelo medo. Eu não tenho nada a ver com isso. Porque eu não sou movido pelo medo. Eu sou movido pelo amor. Eu encontrei Jesus, o maior amor da minha vida. Uma vez eu tive um discípulo, um irmão da igreja, veio me questionar. Não, porque tu não tem medo do inferno? Quando eu falei para ele que eu não tenho medo do inferno, ele ficou doido. Como assim? Não, porque, cara, eu encontrei o maior amor da minha vida, que é Jesus. Eu encontrei o tesouro da vida e ele é misericordioso, é bondoso, e esse amor dele me constrange. Eu vou para ele por amor, não vou com medo de ir pro inferno, cara. Não, mas eu tenho medo. Cara, tudo bem, eu respeito e tudo mais, mas eu até entendo, recebo a tua palavra, que a gente tem que falar mais sobre isso, porque é verdade, a palavra é real, isso acontece, me vai acontecer, mas eu não sou motivado pelo medo e nem vou motivar ninguém pelo medo, não. Porque, não sei, não, esse não sou eu. Entende? E a gente tem que ser motivado pelo amor. O temor a Deus é gerado em função de quem Ele é. Poderoso, maravilhoso, que nos resgatou, que nos dá vida. E é isso que me leva para Ele, porque Ele não olha para as minhas falhas, Ele não olha para as minhas transgressões, Ele me perdoa, vê um coração arrependido, me perdoa, zera, me leva para um outro nível. Isso me move, me faz me jogar para Ele. E descobrir mais ainda, e descobrir as coisas do céu, as coisas espirituais, viver, experimentar fisicamente isso, trazer para a realidade. Isso é fantástico, então é isso que me impulsiona, me move, é isso que me faz ter reverência e temor, porque Ele é todo poderoso, é Rei dos reis, Senhor dos senhores, Salvador, Senhor da minha vida. Amém? E é isso que nos leva. Então, a gente não é conduzido pelo medo. Hebreus 12, 28 diz assim: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, nós recebemos a condição de sermos filhos, filhas de Deus, estamos vivendo aqui na terra sob o governo desse reino inabalável e viver isso a vida inteira, visto que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. Quem é agradecido aqui por viver com Deus? Diga amém. E assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Entende? Então, a gente tem que levar a sério, não é de qualquer jeito. Você não vai, por exemplo, tem uma festa de casamento, um casamento. Você vai de qualquer jeito no casamento? Você vai de chinelo de dedo no casamento? Você não vai vestido de qualquer jeito. Você coloca uma roupa adequada para aquele ambiente. Se você é convidado, por exemplo, para uma audiência... Não, vou brincar, eu ia falar uma audiência no STF, mas não vou falar isso não. Deixa quieto. Uma audiência no governador do estado. O governador quer conhecer você. Não sei se melhorou não, mas tudo bem. O governador chamou você porque quer te conhecer. O que será que o governador quer me conhecer? Uma autoridade. Duvido que você vai falar de bermuda e chinelo de dedo. Estou dando um exemplo da roupa, que a roupa é uma das formas que a gente se apresenta às pessoas. Você não vai lá falar com o governador assim, ó, e aí, beleza, toca aí. Não vai falar com o governador assim. Você vai usar pronome de tratamento, você vai colocar uma roupa adequada, você vai se comportar, você não vai chegar lá
no escritório e vai chegar lá e vai sentar igual você senta, né? Estica a perna lá, igual a Aninha fez agora, né? Vai lá, estica a perna. E aí, beleza, governador? Tu não vai fazer isso. Você tem reverência, porque é uma autoridade que está diante de você. Engraçado, a gente tem autoridade, ou melhor, tem reverência por certas autoridades, não tem reverência a Deus, que é a maior autoridade sobre tudo e todos. Entende? Então, esse entendimento de temor a Deus nos leva a mudanças de comportamento, de encarar a Deus e as nossas formas de expressar a nossa honra, o nosso respeito, de uma forma diferenciada. Não de qualquer jeito. Isso fala em todas as áreas da nossa vida. Entender isso é fundamental. E a Bíblia relata exemplos negativos e positivos do temor a Deus. E as promessas dele acontecendo ou não na vida das pessoas, eu quero aqui discorrer em algumas com você. Quem aqui conhece o rei Saul? Levanta a mão para eu saber. Olha, boa parte. Então sabe que o rei Saul foi o primeiro rei de Israel. Antecedeu Davi. Só que Saul, apesar de ser um homem que tinha muitas qualidades, que foi colocado por Deus porque o povo pediu um rei, nem era para ter rei, Deus nem queria colocar rei, mas Deus colocou porque o povo pediu, e aí então colocou Saul, só que Saul, em vez de acertar, errou. Saul perdeu as promessas. Está lá em 1 Samuel 13, 8 em diante, diz assim, no momento em que o profeta Samuel tinha falado para o rei Saul, falou, rei Saul, o negócio é o seguinte, você vai lá, vocês vão vencer aquele povo, vão guerrear, beleza, só que é o seguinte, não faz holocausto, não mistura as coisas com as coisas deles lá, estou falando de uma forma bem simplificada. E aí, existia na cultura judaica a cultura de entregar holocaustos, de entregar ofertas. Como hoje a gente entrega com dinheiro, as ofertas com dinheiro, a oferta, desde o começo, a entrega de valores, que antes era com a pecuária, com a agricultura, com os bens que eram gerados, essas ofertas eram entregues, e o melhor era entregue, e era uma expressão de adoração, como é até hoje. Ao princípio, expressão de adoração, de louvor. E aí, então, tinha um jeito de fazer, e o povo estava agoniado, fazendo pressão no Saul para ele fazer ali o holocausto, a oferta. E Deus tinha falado para o Saul não fazer. Daquele jeito. Olha o que aconteceu. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal. Não aconteceu no tempo que ele estava esperando. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou, tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul, então, ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel, o que você fez? Saul respondeu, preste atenção que muitas vezes é a nossa resposta para Deus. Quando eu vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinham chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, filisteus, povo inimigo, pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor. Por isso me senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Muitas vezes a gente dá argumento. Mas aconteceu tal coisa, me senti obrigado, aconteceu tal, sabe? Sempre a gente tem uma desculpa para não fazer a vontade de Deus. Sim ou não? Aí olha o que Samuel falou para ele. Disse Samuel, você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, olha as promessas, indo pelo ralo. Ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Uma decisão errada de desonra a Deus, falta de temor. Preferiu agradar aos homens, às pessoas ao redor, ou à pressão ao redor, do que a Deus. E perdeu a promessa. Agora, vamos para outro exemplo. Aqui a gente está vendo agora exemplos positivos e negativos, porque falar do temor de Deus é muito amplo, então a gente precisa de exemplos práticos para poder, então, trazer para a nossa vida e fazer uma comparação, certo? A gente vê lá, então, Mical, 2 Samuel, ali no capítulo 6.
Mical era filha de Saul. Para quem não sabe, Davi, lembra daquela história que Davi, gurizão, foi lá, venceu Golias? E tinha uma promessa que quem vencesse o gigante lá, estava todo mundo com medo. Os guerreiros estavam tudo com medo. Tudo tremendo as pernas, chega Davi, gurizão, e fala, pode deixar que eu vou pegar o gigante. Porque Deus é comigo. Matei leão e urso, vou pegar o gigante. Pode deixar, em nome dos exércitos, porque ele está afrontando o Deus dos exércitos. E eu vou cair dentro dele. Porque Deus é comigo. E foi. E venceu. Ganhou como prêmio um monte de riqueza e a Mical. Não sei se foi um presente muito bom, não. Aí, olha o que aconteceu. A Mical teve um momento em que ela não teve temor a Deus. Olha o que está escrito ali em 2 Samuel 6:20. Diz assim, voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse, como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como homem vulgar? Sabe o que está falando aqui? Eu vou fazer o seguinte, volta ali no versículo 16. Aconteceu que o povo de Israel tinha pegado a arca da aliança, que representava a presença de Deus. Eles conseguiram restaurar a arca, que até hoje tem esse debate, ela parece estar escondida em um lugar lá em Israel, ou não, existem dúvidas sobre isso, mas a hora que ela aparecer, é que o negócio está no final dos tempos já. E já tem rumores acontecendo, mas enfim. A Arca da Aliança foi pego por Davi e ele estava feliz à beça. Sabe como é que Davi estava? Igual você, alguns minutos atrás. Senhor, te quero, vibrando, porque você tem a alegria de Deus. E essa alegria nos leva a celebrar com alegria, com a nossa expressão. E estava lá, né? A perseguição não parou. A igreja, o Davi estava com a estola sacerdotal, vestido como sacerdote, que ele fazia essa função várias vezes, e estava lá pulando e dançando porque a arca estava sendo trazida de volta. Ele estava feliz na vida. E Mical estava lá olhando e desprezou ele no seu coração. Ela não teve temor a Deus, ela criticou a adoração do Davi. Está lá, 16. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Aí aconteceu aquilo que ela criticou ele. Olha o 21. Mas Davi disse a Mical, foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar do teu pai. Ai. Ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei mais ainda e me humilharei nos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. Sabe o que aconteceu com a Mical? Olha o que diz o 23. E até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Ficou estéril para o resto da vida. A pessoa que não tem temor a Deus, critica a adoração do outro, perde as promessas. E eu não sei se você sabe, ser estéril naquela época era uma das piores coisas. Ainda mais a mulher do rei, que não ia ter descendente. Era uma situação de pior nível possível. E a pessoa era desprezada. Enfim, mais um exemplo de falta de temor. Ela achava que estava certa, hein? E muitas vezes a gente acha que está certo e quebra o princípio. Mas vamos falar de Davi. E eu quero dizer para você que esse exemplo que eu vou dar de Davi é um exemplo que fala muito no meu coração e várias vezes no ano eu lembro desse princípio. E eu quero transmitir isso para você. Porque eu trago isso para a minha vida, é um princípio, algo que moveu a vida de Davi. Davi, ele trouxe a arca, está logo depois ali no capítulo 7, ele traz a arca, a Mical ficou estéril, e Davi então bate o olho, sendo vitorioso em todas as suas batalhas, ele analisa a seguinte situação, espera aí, eu moro num palácio de cedro, moro num baita palácio, sou vitorioso, Deus me deu vitória, mas o seguinte, a arca da aliança, a arca da promessa, está numa tenda.
Davi propôs em seu coração em honrar a Deus. Capítulo 1, do versículo 7. Leia para você entender. O rei Davi morava em seu palácio, o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia, ele disse, olha, isso partiu do coração de Davi, grave isso. Ele disse ao profeta Natã, aqui estou eu morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Natã respondeu ao rei, faz o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. Lá em 2 Crônicas, existe o detalhes sobre isso aqui. Entre esses dois versículos, existe ali que Davi está falando para o profeta, que é o seguinte, eu vou construir o templo. Dali, então, sabe, você já ouviu falar no templo de Salomão? Porque Salomão é filho de Davi. De onde surgiu isso? Davi propôs, então, em construir o templo para Deus, em honra a Deus. Espera aí, eu moro num palácio maravilhoso e a arca está numa tenda? Não. Davi não precisava fazer isso. Você sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Vem cá, Mário. Corre aqui. O Davi chegou para Deus, para o profeta e falou, vira para lá para a câmera para tu ficar bem bonito na câmera. Vai sair na internet, no YouTube lá. Bonito, rapaz, bonito, né? Aí Davi chegou, vou construir o templo para o Senhor. Eu quero honrar o meu Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aí Deus vai e olha assim, ó. Fala para Davi, fala para o profeta falar para o Davi assim, ó. Eu nunca morei em templos feitos por mão de homens. Tá lá, só você ler. Não preciso disso. Mas é o seguinte, já que você propôs isso no teu coração, eu vou te dar riquezas infinitas, vou te dar vitória sobre todos os povos. O teu nome vai ser um nome que vai ser grande para sempre. Jesus é conhecido como filho de... E a tua descendência toda vai ser abençoada. Se Deus não precisava de templo, e ele sempre falou que não precisava... Obrigado, Davi. Se não precisava disso, Deus não precisa disso. Por que ele abençoou tanto Davi? Você já percebeu? Por quê? Por causa da honra. Por causa do temor, da reverência. É um princípio, gente. Temor a Deus, reverência a Deus, abre os céus, abre caminho para promessas que você nem imagina. Que você nem imagina que Deus quer derramar na sua vida. Então, um coração temente a Deus, um coração que honra a Deus com toda a sua vida, encontre o caminho das promessas, gente. Eu peguei isso de Davi e eu procuro aplicar isso. E, gente, todo ano eu vou e volto nessa passagem e oro a Deus, Senhor, eu quero ter esse coração. Eu quero aprender a te honrar, a viver em reverência e em temor. E esse temor se aplica em várias áreas, gente. E a gente vai entrar em algumas delas aqui agora, para a gente poder entender isso. Mas antes eu quero dar mais um exemplo negativo. Miriam. Estava lá, Moisés, na época de Moisés. Abre lá em Números 12. Abre lá, Números 12. Pega essa aí, porque isso acontece demais. Talvez você já fez isso. O Moisés casou com uma mulher etíope. E um judeu não deveria casar com mulheres de outros povos. Miriam e Arão. Arão, que liderava o povo junto com Moisés. Aí aparece Miriam no esquema também. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Certo ou errado? Não importa. Eles quebraram um princípio. Será que o Senhor tem... Olha só o que ela falou. Vou fazer aqui, vou pagar um mico diante da câmera, tá? Mas para você ficar ligado. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Parece aquela serpente falando, né? Né? Será? A dúvida. Porque o diabo sempre lança dúvida. Será que o Senhor tem falado só através de Moisés? Olha o pior, gente. Olha o que ela fala depois. Perguntaram,
também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Preste atenção no que aconteceu. Olha só. Deus se move do céu porque ele comissionou Moisés para aquela missão de libertar o povo. Aí chega Miriam junto com Arão, que andava junto com Moisés, parceiro, irmão. Aí começa a lançar dúvida, criticando a liderança de Moisés. Aí Deus se move do céu. Preste atenção no que aconteceu. E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. Você imagina Deus chamando, sabe em casa quando o pai fala, vem cá, vai para o quarto que a gente vai conversar? Eu fiquei imaginando isso. Vai para o quarto que nós vamos conversar. Vem vocês três, que Deus vem do céu e fala, vem que eu quero conversar com vocês três. Pensa. E os três foram para lá, então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e pondo-se à entrada da tenda, gente, chamou Arão e Miriam, vem vocês dois para cá. Eu fico imaginando assim, ó, Miriam e Arão, vem cá que eu quero falar com vocês. Os dois vieram à frente e ele disse, ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos, falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a sua casa. Com ele falo face a face, claramente, não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Olha a chamada que Deus dá neles. Pior, eles quebraram o princípio, foram irreverentes. Pior, então a ira do Senhor acendeu-se contra eles e ele os deixou. Deus deixou eles. É a pior coisa que pode acontecer. É aquilo que eu falei no começo. Pensa num cara que tem medo de perder a presença de Deus. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa, sua aparência era como a da neve. Ficou leprosa. Pessoas que criticam a liderança, que desonram a Deus, desonrando a liderança, ficam leprosos espiritualmente, até fisicamente, em maldições. Isso é princípio, gente. Isso é real. Então nunca desonrem alguém. Nunca desonrem a liderança. E as pessoas que estão... Não importa se está certo ou se está errado. Aqui é que está. Uma coisa é você estar debaixo. Alguém está pecando. Se alguém está trazendo uma maldição, aí sim, aí você sai, mas nunca desonre. Amém? Se um dia você vê eu pregando alguma... Estou falando, está filmando. Se você vê eu pregando alguma coisa que não está na palavra, pode vir. Pastor, Deus abençoe. Estou indo para outra, beleza. Sai numa boa, quietinho e vai e sai da maldição, filho. Está entendendo? E eu tenho coragem para falar isso. Certo? Mas nunca desonre uma liderança, nunca desonre as pessoas. Porque a gente está desonrando a Deus. Isso é um princípio. Sempre honre. Sempre caminhe em temor a Deus. Enfim, indo para os finalmente, o apóstolo Pedro nos ensinou o seguinte, lá em 1 Pedro 2,17, dizendo assim, tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei, as autoridades. Todas as pessoas tratem com respeito. Então não faça diferença entre pessoas e pessoas, respeite a todos. Isso é o princípio da honra. Isso é temor, também temer a Deus, porque quando você obedece à palavra de Deus, e esse é o coração de Deus, Deus ama cada ser humano, nunca desonre alguém. Se você vê alguém mal vestido, se você vê, não despreze em teu coração. É uma pessoa amada por Deus. Não defina as pessoas por classe social. Não faça diferença entre pessoas e pessoas, porque uma pode trazer um benefício e outra não. Honre a todos, respeite a todos. Amém, queridos? Você sabe as coisas que passam no teu coração, às vezes no teu pensamento, quando você vê X ou Y, pessoas e pessoas. Todas as pessoas, até aquelas que parecem não merecer respeito, elas merecem respeito.
Amém? Porque é assim que anda uma pessoa com um coração de Deus. Nós aprendemos também em Hebreus 13, 7. Lá diz assim: lembrem-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. É claro que se você vê alguém que não está imitando a fé de Jesus, não está andando conforme a palavra, aí você já não é esse caso. Aí você continua honrando e saída pela esquerda. Mas não desonra. Amém? Porque você tem que obedecer a Deus em primeiro lugar. Mas não deixe com que a falha da pessoa te desvie do caminho. Se mantenha no caminho. Continue sendo reverente a Deus, temendo a Deus com o teu coração e fazendo a tua parte. Em nome de Jesus, você recebe essa palavra? Continue vivendo o princípio e seja abençoado como Davi. Continue como uma pessoa que honra a Deus e honra as pessoas. Honra a Deus e abençoa as pessoas. E Paulo nos ensina também em 1 Tessalonicenses 5,12, assim: agora pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, os que lideram no Senhor e os aconselham, tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles, vivam em paz uns com os outros. Honre o mobilizador de grupo, honre o mobilizador no ministério, honre as pessoas que estão servindo ao Senhor, honre as pessoas que estão aqui servindo, coloca a cadeira para você, que limparam o banheiro para você usar. Honre todos aqueles que trabalham no Senhor. Honre, porque dessa forma você está honrando a Deus. Eu vou falar uma coisa aqui, queridos, que talvez uns fiquem meio assim, mas hoje é o dia de apertar o cinto aí na cadeira mesmo. Hoje é dia. Então é o seguinte, olha, eu vou passar aqui uma coisa do meu coração para vocês, tá? Eu fico bastante incomodado. Vamos lá. Oh, Deus, me ajuda. Quando você vai faltar ao trabalho, o que você faz? Vai lá. Você faz o quê? Avisa. Mas como é que você avisa? Você avisa assim, eu vou faltar porque eu não vou. Você fala isso? Ou você avisa depois, fala assim, eu faltei porque não fui? Não, você fala o quê? Você dá toda uma explicação. Por quê? Porque você respeita o teu patrão. Se você é dono de uma empresa, você só fala assim, não vou conseguir entregar o teu negócio, teu produto, na data prometida. Você fala só assim? Não. Você fala, olha, aconteceu uma situação, não vou conseguir entregar na data, mas vou entregar. Você dá toda uma explicação, prepara o caminho. Sim ou não? Você vai prestar um serviço, você vai fazer uma entrega, você faz isso por quê? Porque você dá uma explicação, porque você, por algum motivo, ou alguns motivos, você tem aquela pessoa numa consideração, mas normalmente é porque ela vai te dar algo em troca. Você precisa daquela pessoa. É ou não é verdade, gente? Vamos ser sinceros. Eu não estou falando que isso é errado, não. Você dá uma explicação porque você quer fazer o melhor. Você dá explicação para o patrão porque você tem respeito. Beleza. Mas me explica uma coisa, gente. Por que quando eu não vou no grupo de crescimento, eu falo assim, não vou hoje, tá, gente? Deus abençoe vocês, bom encontro. Eu faço parte, gente, eu não consigo entender. Nem fala. Hã? E quando fala? Não, esse aí é a pior coisa do planeta. Não, fica só no vazio lá, deixa todo mundo no vácuo, aí chega lá no grupo e pessoal, fulano, cadê fulano? Mas não falou nada. Gente, isso é irreverência, é falta de reverência, falta de temor. Por quê, Sérgio? Será que você não está sendo tão exigente ou radical? Não, gente, tem pessoas lá que se preocupam com você, eu faço parte de uma família, eu me comprometi com algo no ministério, eu me comprometi com qualquer coisa. Se eu tenho respeito, honra, reverência àquele grupo, aquelas pessoas. Se eu entendo o princípio espiritual, que honrando as pessoas eu honro a Deus, que as pessoas estão lá preparando, poxa, o meu mobilizador se preocupou, está orando pela minha vida, o meu grupo está lá, quando eu preciso eu coloco a oração lá, e todo mundo intercede por mim, mas quando eu não vou no grupo, eu nem falo, ou então eu falo, não vou porque eu não for, não fui porque eu não fui, faltei, né? Que isso? Aí eu vou colocar só isso, não, eu vou por reverência. Gente, olha, eu não vou conseguir ir, porque deu uma situação problemática mesmo, assim, sensado. Dá uma explicação. Você faz isso no trabalho, você faz isso para as outras pessoas.
Deus, ele não é por lei, gente, não é por legalidade ou obrigatoriedade, não, é por entendimento, é por coração, entende? De entender o valor que as pessoas têm e que as pessoas se preocupam com você. Você é obrigado a dar satisfação? É claro que não. A gente faz de coração, porque eu me importo com as pessoas e sei que elas se importam comigo, e eu, por respeito, amor, reverência, consideração, eu vou então falar, queridos, olha, eu não vou voltar por causa disso, disso, aquilo. É um detalhezinho, gente, que passa batido na maioria das pessoas, e as pessoas não percebem que isso é um exemplo de quebra de temor. E isso eu estou dando um exemplo muito simplesinho. Não vou nem falar quando a pessoa se compromete no ministério e avisa em cima da hora que não vai. Claro que às vezes pode acontecer um imprevisto em cima da hora, tudo bem, não é um problema. A gente sabe que isso acontece, está tudo certo. Mas estou falando do coração, sabe? E às vezes se deixa, se desconsidera algumas situações, pessoas, por pouca coisa. E aí a gente faz sempre aquela comparação. Eu uso para mim isso, e eu já falei isso várias vezes aqui. Use o seguinte entendimento para você entender, medir o teu nível de temor, o teu nível de entrega, o teu nível de santificação. Olha só, toda vez que tiver alguma coisa para você fazer para Deus, para você fazer junto aos irmãos, compare se a tua resposta é a mesma que você teria em relação ao teu trabalho. Aí você vai medir o teu nível de espiritualidade. Se fosse o meu trabalho, se a reunião lá... olha só, meu Deus, gente, não vou nem pedir perdão porque Deus está colocando para falar. É minha carne que está aqui se batendo. Olha, não vou conseguir ir no grupo hoje. Gente, me perdoa, Deus está colocando, eu vou falar. Eu nem sei se tu falou isso aí, não estou... Misericórdia. Eu não vou conseguir ir no grupo hoje, eu não vou lá no culto, eu não vou na reunião de oração, sei lá o quê, porque eu estou sem carro. Meu carro quebrou. Mas se fosse para trabalhar? Ou você ia de Uber, você ia de bicicleta, e se não desse bicicleta, você ia correndo. Com a mochila nas costas, com outra roupa, para depois trocar de roupa. Certo? Vocês estão entendendo? Eu sempre faço essa pergunta para mim. E se fosse para trabalhar? Se fosse para eu ganhar R$1.000, eu faria isso? Aí chega a oração, sexta-feira, cansado, morto, 9 horas da noite, 9 às 10 a oração, que martírio, 1 hora orando, meu Deus do céu. Se fosse para eu ganhar, eu faço a pergunta para mim, gente, tem vezes que eu não estou afim de vir na oração. Aí eu pergunto, se fosse para ganhar R$1.000, eu iria? Pô, eu acho que eu iria, hein? Milão, a fazer bastante coisa. Se fosse para ganhar 5.000, 10.000, eu iria? Iria. Então vai, Sérgio, para oração, cara de pau. Entende? Eu faço essa pergunta para mim. Eu faço esse treinamento comigo. Sabe por quê? Porque Deus vale para mim muito mais que R$10.000. Infinitamente mais. Você está entendendo? Então por que eu dou a consideração para as coisas desse mundo e para as coisas de Deus eu não dou o mesmo nível de consideração? Como é que eu vou viver as promessas de Deus em outro nível? Eu quero viver as promessas, mas não vivo o princípio? Não tem como. A gente precisa viver o princípio e experimentar as promessas. O caminho para as promessas é pavimentado pelos princípios. E a gente precisa entender isso e trazer para a nossa vida. Honrar os irmãos, honrar aqueles que estão se esforçando no trabalho pelas nossas vidas. Honrar pai e mãe, Efésios 6, 2, 3. Primeiro mandamento com promessa. Primeiro, toma, pá! Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Ananias e Safira desonraram a Deus. Lá no começo de tudo, na igreja, conheceram Jesus, conheceram os apóstolos, e a igreja começa. Atos 2, Atos 5, Atos 5, 1. Aí, naquele momento lá, eles se comprometeram, porque lá no nível do Novo Testamento, inclusive agora essa semana a gente começa a falar sobre finanças nos grupos de crescimento, fé e finanças, como que a gente gerencia as finanças na direção de Deus. Você aprender a multiplicar suas finanças. Vou começar nos grupos de crescimento essa semana. E aí, ali, um caso lá da igreja primitiva, a igreja original, eles entraram num nível de presença de Deus tão forte que eles entregavam tudo, gente, tudo aos pés dos apóstolos. Esse é o padrão do Novo Testamento. Tá? Esse é o padrão da nova aliança. É uma entrega total. Né? Hoje, a gente não faz como eles faziam no começo, que eles viviam outro nível. Né? A gente vive um nívelzinho bem ralé. Mas, olha o que acontecia.
Olha o que aconteceu. Ananias e Safira, eles se comprometeram em vender uma propriedade e entregar tudo. Sabe o que eles fizeram? Eles venderam a propriedade, mentiram o valor, falaram que é só um valor e ficaram com o resto. Aí, o problema não foi não entregar, o problema foi mentir. O problema foi desonrar, na verdade. Eles desonraram a igreja, desonraram a Deus, porque quando desonra a igreja, desonra a Deus, gente. As pessoas não fazem essa conexão e não sabem por que não vive as promessas, fica nadando, e muitas vezes morre na praia, por causa disso. Aí está lá, versículo 1 do capítulo 5 de Atos. Um homem chamado Ananias com Safira, sua mulher também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo? Não tem como mentir para Deus. E guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia. Por quê? Porque ele já tinha prometido. Entende? Ele tinha se comprometido. Ele falou que estava de acordo com todo mundo, estava vivendo naquela família. E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? E o que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Depois chegou a Safira, perguntaram para ela, e aí, o que aconteceu? Não, foi vendido nesse valor. Vai mentir também, filha? Você mentir para Deus, não. Sabe o que aconteceu com ela? Morreu. Por isso que muitas pessoas estão mortas espiritualmente. Mortas espiritualmente. Hoje eu estou na unção da sonoplastia. Muitas pessoas morrem espiritualmente, não vivem as promessas porque desonram a Deus. Sabe, gente? Princípio. E lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 9, diz assim, honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. É fé. Então, princípio de honra, sabe? Honre, começa, honre ao Senhor. É reverência, é temor a Deus. E é claro, é fé, porque se você conhece a Deus, você sabe o que Deus faz. Exatamente isso, é consequência. Então, onde não há temor de Deus, não há milagres. E a gente vê isso Jesus falando em Marcos 6. Lá em Marcos 6, 3, você vê Jesus falando, Jesus volta para a sua terra. Olha o que está escrito ali no 3 do capítulo 6 de Marcos. Jesus chega lá, só que as pessoas perguntavam, esse aí não é o filho de José? Não é o Jesusinho? A gente conhece os irmãos dele, Tiago, José, Judas, Simeão, olha lá, Simão, olha lá. E as irmãs deles também, Jesus tinha irmão e irmãs, tá, gente? Filho de Maria e José. Então aquele negócio lá da religião, de que Maria como é que fala lá? Imaculada. Imaculada nada não. Teve vários filhos depois, tá, gente? Tá na Bíblia. Beleza? Teve Jesus, sim, virgem, mas depois ela e José tiveram filhos e filhas, tá? Tá aí na Bíblia, tá lá, Marcos 6. E aí então, fechando parênteses, Jesus não pôde fazer muitos milagres. Bota lá. Não pôde fazer, sabe por quê? Por causa da incredulidade deles, porque eles não honravam Jesus. Por isso que não aconteceu muitos milagres, a não ser alguns serem curados só. Então, o ambiente de cura, um ambiente de milagres, ele é construído por pessoas que têm temor a Deus. Vocês estão entendendo? É isso que acontecia lá em Atos 2, 43, que diz assim, a igreja, todos estavam cheios de temor, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. O temor a Deus gera um ambiente de milagres, de sinais. E as pessoas que crescem em temor a Deus se aproximam das promessas, dos sinais, dos milagres e experimentam. E isso faz diferença entre pessoas e pessoas. Deus quer abrir o caminho das promessas para a sua vida. E o temor a Deus e a reverência, o respeito às pessoas abre esse caminho. E eu quero terminar lendo algumas promessas. Receba essas promessas no seu coração. Você agora sabendo que o temor a Deus aplicado no relacionamento com as pessoas
na forma como você honra a Deus através da sua vida, seus recursos, suas habilidades, seu tempo, seu coração, a forma como você honra as pessoas, seus pais, suas mães, seus líderes, seus irmãos, a forma que você honra e respeita as pessoas, você está honrando a Deus. E você então pavimenta, abre o caminho das promessas. E quem então vive em temor a Deus e pega essas palavras todas que nós lemos e começa a trazer para a sua vida, experimenta o quê? Salmo 34:9 diz assim: temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Diga, eu recebo. Você quer viver uma vida em que nada te falta? Então tema a Deus. Olha o que diz em seguida: venham meus filhos. Meus o quê? Vocês lembram do último versículo de 2 Coríntios 6? Ser filho e filha de Deus, ter Deus como pai. Venham meus filhos, e eu ensinarei a vocês o temor do Senhor, reverência. Quem de vocês quer... Olha a pergunta, responde aí. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Só alguns. Quem aqui... Vou repetir. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Glória a Deus. Então, tema a Deus. Provérbios 10:27. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Quer viver bem? Quer viver feliz? Quer viver vida longa? Tema a Deus, temor do Senhor. Está aí a palavra, gente. Provérbios 15:33. O temor do Senhor ensina a sabedoria. Quem quer ser sábio? Quem quer ser burro? Ah, tá, pegadinha do pastor. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Quem quer ser honrado por Deus? Então abre o coração. A humildade antecede a honra. O temor a Deus traz sabedoria. Provérbios 16:6 diz assim: com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Quem quer viver livre do mal? Não adianta só rezar e orar. Livra-me do mal, amém. Tema o Senhor, vive em temor a Ele. Pode ter certeza que Deus vem e te protege. Pode vir um monte de capeta querendo tribular a tua vida. Vai embora em nome de Jesus, amém? Assim é a vida daqueles que vivem com temor a Deus. E por fim, Provérbios 22:4. Essa eu vou ler com você de pé. Levanta aí para a gente fechar. Para você receber essa palavra. Vem pessoal do som aqui. Provérbios 22:4 diz assim: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riqueza, honra e vida. Eu vou repetir. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são riqueza, honra e vida. Repita, riqueza, honra e vida. Diga, riqueza, honra e vida. Diga, eu recebo. Que essa palavra seja ligada no teu coração. Tudo isso, todas as promessas de Deus, todas as promessas que Ele já tem no céu, gente, já está reservado, planejado. Aquilo que você está procurando, Deus já sabe. Cabe a nós entendermos como trazer, e aqui nós vimos nessa noite esse princípio que precisa ser ajustado em nós, para a gente abrir o caminho das promessas. Então é necessário a gente fazer uma reflexão, não sair daqui com essa palavra entrando no ouvido e saindo pelo outro, mas começar a mudar hoje já. Hoje já. E essa semana ser diferente, a gente trazer o temor do Senhor para a nossa vida e ajustar o nosso comportamento, aquilo que a gente pensa com relação às pessoas. Se tem alguém que você despreza, para com isso, pede perdão a Deus. Muda esse teu pensamento e honre as pessoas, abençoe. Honre os teus irmãos, honre a tua família. Porque dessa forma você está honrando a Deus. Honre a sua família espiritual. Está até dando trovão no céu aqui agora. Honre ao Senhor com todo o teu coração. Honre ao Senhor com a habilidade que Ele te deu. Honre ao Senhor com o seu tempo. Honre ao Senhor com os seus recursos. Sim, é princípio. Não é porque tem um monte de gente aí avacalhando, um monte de gente malicioso, ganancioso, que faz um monte de coisa errada nas igrejas, que você vai perder o princípio. Vive o princípio. Você sabe em que família que você está? Sabe que aqui não tem esse negócio? Então, não fica com medo de honrar o Senhor com as tuas finanças, não, porque tem que partir do teu coração. Ser obrigado? Não, porque Davi não era obrigado. Ele fez porque ele quer honrar a Deus.
Então eu quero te falar, eu vivo isso, gente. Eu posso falar de boa. E olha assim, a gente nunca perde para Deus. A gente nunca perde para Deus. Quanto mais eu entrego, mais eu recebo. Quanto mais a gente se doa, mais a gente recebe e experimenta. Por quê? Davi esperava aquilo tudo, não espera, mas Deus ele sonda o coração e prova uma mente. E ele, quando encontra corações que são reverentes, que andam em temor a ele derrama, gente. Está esperando o que para mudar? Então, que em nome de Jesus, você agora acione o modo temor do Senhor e viva uma vida consagrada a Ele, aperfeiçoando a sua santidade, a sua santificação no temor do Senhor. E você experimente riqueza, honra e vida. Seja livre do mal. Em nome de Jesus, receba mais sabedoria, tenha vida longa e dias felizes. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Vamos orar através dessa música. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, prostrado outra vez. Para tudo. Para tudo entregar. Leva-nos, Senhor. Perto de ti, Senhor, anseio por ti. Essa é a nossa oração nessa noite, Senhor. Tem corações reatando com Deus nessa noite.